1967. Humberto de Alencar Castelo Branco era o ditador no Brasil. A censura não era muito pesada ainda. O AI-5 veio depois. O repórter era eu. O fotógrafo era esse, Jorge Bodansky. Para quem? Para uma revista que praticamente nunca fez censura, pelo menos que eu saiba. Revista Realidade. A matéria, onde é que era, Bodansky? Era no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, perto de Diamantina. Agora, o nome da matéria eu não sei, porque como não chegou a acontecer, ela acabou não tendo título, né? Pois é, nós fomos ao Vale do Jequitinhonha, por quê? Porque Hermínio Saqueta, o velho Hermínio Saqueta, tinha informado para a gente que existia uma matéria fantástica nesse Vale do Jequitinhonha. Nós fomos lá, descobrimos o quê? Descobrimos uma enorme mineradora, né, uma máquina clandestina, uma máquina gigantesca trabalhando naquele rio, e para desespero de toda a população local, aquilo estava tirando o pão deles, porque eles viviam da mineração de diamante, mas uma mineração muito tosca, uma mineração primitiva. É na base da peneira. Da peneira. E de repente surge aquele monstro e começou a buriversar tudo, e ninguém sabia de onde surgiu, o que fazia e para onde iam esses diamantes. Isso, para você ter uma ideia, o que a draga fazia em minutos, todos os garimpeiros da região não faziam em um mês. Era uma coisa realmente absurda. E quando chegamos lá, nós começamos a constatar o quê? Miséria, né? Eu não tinha, muito novo ainda, já tinha viajado um pouco pelo Brasil. Duas crianças. Mas o que eu vi lá me assustou, né? Eu nunca imaginei, assim, as piores imagens que eu tinha da miséria mesmo, da fome e do desespero, eu encontrei lá. Quer dizer, o Vale do Jequitinhonha até hoje ainda é um símbolo de uma região atrasada, mas imagine lá naquele tempo e sem notícia nenhuma, não tinha conhecimento, não sabia o que acontecia ali. E a gente foi, era uma grande aventura, porque para chegar ao ponto onde estava essa draga, foi muito difícil o acesso. Algumas pessoas ligadas na época ao Partido Comunista Brasileiro, indicado pelo Saqueta, nos levou àquele local. Eu me lembro que a gente foi numa caminhonete, na beira do rio, estava chovendo, encalhamos, caíram árvores e ao mesmo tempo a gente via, vamos dizer, a vida dessa população ribeirinha lá, que era incrível. E essas pessoas que nos transportavam sempre diziam assim, cuidado, hein? Isso aqui é uma região perigosa. Existiam muitos conflitos, muitos. Para você ter uma ideia, essa draga foi montada da seguinte forma. Primeiro, se criou um campo de aviação clandestino. Depois, aviões pequenos trouxeram as peças aos poucos e ela foi montada ali. E ela desviava o leito do rio Jequitinhonha para poder ir buscar o diamante. Coisa fantástica. Talvez em termos hoje, a draga nem era tão grande assim. Mas Sim. Naquele tempo, naquele local, sem acesso, já era uma aventura trazer esse equipamento para lá e operar esse equipamento, vamos dizer, um desconhecimento total, né, da sociedade. Ninguém sabia o que estava acontecendo lá. Mas não era só, isso era um exemplo, vamos dizer, do que era o Brasil na época. Eu, paralelamente, fiz um documentário, um pouquinho depois, sobre uma coisa semelhante, mas muito pior, que foi o Projeto Jari. O Projeto Jari foi uma fábrica que veio flutuando do Japão, que o Daniel Ludwig, um americano, trouxe também, não tão clandestina assim, mas com o beneplácito dos ditadores de plantão, e fez um enclave estrangeiro dentro do Brasil. Isso era uma coisa parecida alguns anos antes. Quer dizer, essas coisas aconteciam porque era um governo fechado, a imprensa não tinha acesso, né? É uma boa lição para a gente hoje saber o que acontece quando há censura, quando a informação não transita. A revista era dirigida por Alessandro Porro, ou Alexandre Porro. Não me lembro se era Alessandro ou Alexandre. Acho que é Alexandre Porro. O editor era Milton Coelho. Milton Coelho da Graça. Está aí. Muito bem. Mas o que aconteceu? Nós chegamos lá e ficamos empolgados. O Bodansky subia em árvore, aquela coisa... Aquele desespero que a gente estava tendo para fazer uma grande matéria. E a gente sabia
que ali estava nascendo uma grande matéria, não é, Bodansky? A gente estava num espírito de aventura, né? Quer dizer, sabia que tinha uma coisa séria, uma coisa muito grave, muito grande, e fomos em frente, né? Sem perceber o risco que estávamos passando. Bastante ingenuidade para ser. Exato. Né? Sozinhos ali, quer dizer, Exato. qualquer um podia passar, fazer a gente desaparecer lá, alguém ia ficar sabendo, não sabiam nem onde a gente estava, né? Agora, ele fotografou tudo. Algumas das fotos estão aí sendo mostradas nesse instante, certo? Porque as outras ficaram no arquivo da revista. Né? A revista era muito democrática, fazer uma coisa bacana com os repórteres. Aliás, nós tínhamos feito uma matéria antes sobre o cangaço. Os fotógrafos participavam da edição da matéria, né? Nós trabalhávamos juntos, né? O editor, o autor da matéria e o fotógrafo. Então, o fotógrafo poderia sugerir as fotos. Agora todo mundo está dizendo, mas como é que aconteceu isso? Aí nós chegamos na redação depois, ficamos, eu acho que 15 dias no Vale, não foi isso? Ou mais. A gente ficava muito tempo nas matérias, né? No mínimo uma semana. Né? Mas naquela especificamente, eu me lembro que ficamos mais de 15 dias. Aí voltamos para a redação. Aí chegamos, encontramos o Milton Coelho, ficou super entusiasmado também com a matéria, quando nós começamos a contar as histórias, sentamos juntos, o Bodansky pegando as fotos, decidindo sobre as fotos, mostrando as fotos e contando as histórias que eu tinha visto lá, né? Aí o Milton falou, senta na escrita e escreve a matéria. E eu comecei a escrever a matéria com base em tudo que a gente viu e tudo que tinha feito lá. Alguém disse, eu não me lembro se foi o Milton, mas alguém disse assim, esta matéria vai ser prêmio ESSO de jornalismo. Não sei se você se lembra disso. Não, esse detalhe não me lembro não, cara. Muito bem, aí o que aconteceu? Mas havia uma expectativa muito grande da matéria, né? Todo mundo queria saber, perguntava, mas que é isso, como foi. Eu me lembro da expectativa gerada. Agora, naquela época tinha uma coisa chamada copydesk, eu não sei se tem hoje, acho que não. A gente escrevia a matéria, depois passava para o copydesk, que ele fazia a revisão final da matéria para ser publicada. Então nós deixamos o material, o Bodansky deixou as fotos, eu escrevi a matéria, deixei lá a matéria, que aliás o original nós temos até hoje, dessa matéria. Aí o que fizemos? Tínhamos que esperar 3 ou 4 dias, exatamente para a definição final. Qual não foi minha surpresa, quando eu voltei 5 dias depois, e o Milton estava com a cara. Ele virou para mim e disse assim, Mesquita, vou dar um conselho. A revista vai pagar para vocês a matéria, mas essa matéria não pode ser publicada. Eu falei, mas por quê? Não pergunte mais nada. Para o bem de vocês, essa matéria não deve ser publicada. É evidente que não foi para o bem de nós só, nós também, certo? Mas é evidente que houve uma interferência. Eu não sei, até hoje, eu não sei que tipo de censura. Você soube alguma coisa? Não. Não. O que nós soubemos foi isso. Que existia, fala. Porque a revista Realidade era a revista talvez mais importante de reportagem naquele momento. E a censura não era forte ainda. Ainda não tinha sido aplicada a censura sobre ela, não tanto tinha que ela publicava ainda. capas bastante audazes, né? Quer dizer, e foi uma surpresa, né? Receber essa notícia dessa matéria, vamos dizer, não publicada. Acho que foi a primeira vez que isso aconteceu. Na realidade, não sei de outros casos, mas... E ninguém quis comentar. E não se falava mais nisso, quer dizer, ficou um não silêncio quis comentar. Pagaram, estranho. Pagaram a você, pagaram a mim, não é isso? E eu nunca mais ouvi falar dessa história, da draga, de nada, né? Não. É incrível. Bom, porque também dali para frente a censura cresceu, os governos ditatoriais cresceram, foram se multiplicando, morreu. E o assunto teve que morrer ali mesmo. Nós somos as únicas pessoas e essas são as únicas fotos que restam desse episódio. Exatamente. Porque, e eu pergunto, eu soube depois que porque era uma empresa americana que tinha montado aquela draga. E tem um detalhe. Eles pegavam, ainda tem esse detalhe da matéria, o aviãozinho, não sei se era motor, era um aviãozinho a jato, parece. Eles vinham
A pretexto de levar aquelas flores, como é sempre viva, não. Aquelas flores secas, né? Secas que eles tinham lá, eles enchiam o avião com aquelas flores. Só que embaixo ia o diamante. Todo diamante estava ali embaixo. Havia um aeroporto clandestino. Um aeroporto clandestino. Que, vamos dizer, levava o diamante e trazia a draga desmontada em peças que foi depois remontada na beira do rio. Exatamente. É uma coisa impressionante. Essa foi a matéria da realidade que não foi publicada. Uma censura, até hoje, não muito bem explicada, né, Godowski? Agora, o triste é o seguinte, eu estive recentemente em Diamantina por causa de uma outra história. Ainda é um lugar muito pobre, ainda continua o contrabando de diamante. Quer dizer, a situação basicamente não mudou muito e ainda exportam as flores. Ecovox TV, fazendo história ou contando histórias.